Bem, amigos, estamos aqui de volta com o seu programa Manhã do Evento pela Silva 87.9. Como nós ouvimos aí agora há pouco, né? O Moura dando então esta introdução aqui do nosso bate-papo desta manhã com a nossa convidada ilustre, que estará aqui falando sobre um tema muito interessante. Eu quero desejar aqui um bom dia para a Joseli. Bom dia, tudo bem? Bom. E um bom dia para a Marjorie. Marjorie, bom dia. Seja bem-vinda, viu, Marjorie? Bom, eu vou passar a bola aqui, já dando o continuamento aqui do nosso programa, para a Joseli, né? Que a Joseli convidou a Marjorie. Muito obrigada. E a bola fica com você, porque você é responsável por tudo Cláudio, aqui hoje, obrigada. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com vocês? Agarrando um friozinho aí gostoso? Então, hoje a gente está aqui com a Marjorie. A Marjorie é uma pessoa muito especial, né? Vocês vão amá-la. E ela é do Respira Mamãe. Então, por que isso, né? Por que falar de mãe se nem é dia das mães, não é mesmo, Marjorie? A gente vê o pessoal falando em mãe, presente, só em maio. E depois, como é que a coisa fica, não é mesmo? A mãe é para toda a vida, né? É, mãe 24 horas, né? Mãe, mulher, 24 horas. Mas olha, eu estava vendo aqui uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde. E realmente eu fiquei assim um tanto quanto assustada, né? Eu acredito até que essa pesquisa, ela realmente não tem todos os dados, porque a gente sabe que é assim o por cima, né? Vamos dizer assim, né, Marjorie? Mas assim, estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, psicose pós-parto, transtorno de pânico, fobias, tá? 20%, gente, das mulheres que sofrem algum transtorno mental, tá? 20% aparecem justamente nesse período. Eu penso que até mais. E está dizendo que dessas mulheres, muitas cometerão suicídio ou atos de automutilação. Gente, isso é duro, hein? E olha, a revista Veja, em 2024, disse assim, né? Fez uma pesquisa também com mais de 800 mulheres e perguntou para elas o que elas gostariam de fazer, né? Sabe o que foi? 58,14% gostaria de ler um livro. 22,82% assistir uma série ou um filme. 7% gostaria de tomar um cafezinho ou um chazinho quentinho. Gente, vocês já imaginaram isso? Quais são esses desejos, né? Desejos simples que uma mulher tem. Então a gente vai estar aqui falando sobre exatamente saúde mental, né? Um momento assim que de repente se deseja simplesmente parar, sentar, relaxar um pouquinho e não se consegue, não é mesmo, Marjorie? Não. Conta pra mim, pra gente, pra todo mundo que tá te ouvindo agora, né? O que foi que motivou você criar esse perfil do Respira Mamãe? Eu sei que tudo que eu falei tem um pouco, mas e daí? O que aconteceu? Conta pra gente. Bom, o Respira Mamãe, ele nasce no meio da pandemia, quando eu me vejo numa terceira gestação. Então eu descobri a gestação, eu já estava de 16 semanas. E aí eu falei assim, e agora? Respira, mamãe. Exatamente. Porque é mais um e você vai criar com todo amor e carinho, enfim, e você vai dar conta. Como? Não sei. E as pesquisas mostram, tudo que você disse é exatamente sobre isso. Então eu me vejo naquele momento com uma menina de 10 anos, um menino de 3 e outro na barriga. E eu falei assim, bom, daqui 5 meses serei mãe. E aí, eu vou ter que correr atrás e entender todo esse processo. Na minha cabeça já tinha deixado, só veio 2, tá tudo bem. E aí vem esse terceiro para me tirar da zona de conforto. Um a mais para se preocupar. Pra e tudo. um momento extremamente problemático no mundo, né? De ser humano, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, como é que ia lidar com a situação. Simplesmente a gente estava vivendo, não era nem um dia após o outro, mas
um momento após o outro, né? Exato. Porque a gente via, se ligava a TV, via o pessoal surtando, via algumas coisas horríveis, né? E realmente foi algo difícil, né? Eu acredito que deve ter sido na sua cabeça, não sei, né? Na minha não aconteceu porque eu não engravidei nada disso, mas eu pensava muito na minha filha, né? Sim. Mas assim, na sua cabeça, uma nova criança vindo, enfrentar o hospital, vai ser em casa, como é que deixa de ser, né? Você lembra, Marjorie, o momento em que você precisava realmente falar sobre a saúde mental? Foi nesse momento Foi nesse também? momento. Foi nesse momento porque aí logo depois, meu filho com 20 dias, eu volto ao hospital com sepse. Porque havia uma perfuração no meu intestino, na bexiga, no parto, e eu não sabia. Então, assim, aí você fala assim, sou eu, Deus e as crianças, e eu tenho 3 crianças para criar. Então, aí nesse momento eu falei assim, eu preciso ter saúde mental, eu preciso estar equilibrada, eu preciso me entender e estudar, e eu não posso me abalar. Então, eu me autocobrava nesse sentido, né? Não posso ficar doente, não posso isso, não posso aquilo. E aí os engraçado que você fala sobre a TV, lá em casa ficou proibido. Então, em nós casa não também a gente assistíamos nada. não começou a fechar tudo. E aí os parentes, todo mundo longe, né? Então os nossos familiares não são aqui de Londrina. E aí nós nos víamos ali dentro daquele lar, com as crianças vivendo todo aquele caos. E ainda o Caio com a situação alimentar dele, que ele é intolerante à lactose. E aí as receitas precisavam sair de dentro de casa. E aí vem o blog Respira Mamãe. Então, nesse período, eu fui transitando na minha maternidade e desfocando do caos que eu estava vivendo. Nossa, que interessante. Você falou uma palavra agora, assim, que é importante no momento em que a gente enfrenta um problema, né? Você falou no desfocando do caos, mas, ao mesmo tempo, focando em outras situações, né? Exato. E isso ajudou muito, né? Na sua questão na sua saúde mental, para você poder trabalhar e ajudar outras mulheres, outras pessoas. Você sabe que tem homem que segue teu blog, né? Sim. Porque a questão é assim, Cláudia e Helena, que estão aqui conosco, né? Às vezes a gente quer falar com uma pessoa específica ou pensa focar diretamente em uma situação e você acaba atingindo todo mundo que está ao redor, né? É que nem um copo quando quebra, é cheio de água, né? Você derruba aquele copo, você quebra, tanto os cacos como os vidros vão como a água vai para todo lugar, respinga ao lado, né? E você atinge outros, né? Então, assim, os homens realmente também viram isso, né? Que era uma forma de poder ajudar suas esposas, O né? interessante também dela, da Marjorie, que ela focou a sua mente em ocupar alguma coisa, não em desgraça, né? Mas alguma coisa que pudesse ajudar também, não somente você, mas os seus semelhantes, né? Isso aí foi muito interessante, porque ali você, como você disse, você saiu da bolha, podemos dizer assim, que a bolha ali no momento estava o quê? Televisão e só coisas lamentáveis acontecendo, né? E você então, como se diz, da desgraça, você começou a sentir uma luz no final do túnel que pudesse ajudar também, não somente a você, mas os seus semelhantes. Parabéns. Muito interessante. Marjorie, quais são os principais desafios emocionais que você percebe dentro de toda essa tua caminhada aí, que as mães enfrentam? E que nem sempre esses desafios são verbalizados, porque as dores, né? As dores, elas são internas, não é mesmo? A questão, acho que psicológica para mim, né? Vou falar sobre o que eu senti, Marjorie. Eram muitos desafios, né? Porque cada um em sua fase. Então, eu tinha que dar conta da idade de um que estava pré-adolescente, vivendo exatamente aquela pré-puberdade de tudo. O outro que estava começando a alfabetização e que não estava na escola. E um começando a andar.
E aí era um período muito difícil. Mas o que eu percebi nessa trajetória na parte psicológica, que eu não deixava me afetar, era a tristeza. Porque eu acho que quando a gente começa a sentir a tristeza, ela vai caminhando para o lado da depressão. E aí a depressão você vem com o suicídio. Então, porque a gente sabe que hoje o número de suicídios entre mulheres, quando a gente fala sobre saúde mental, é enorme. Tanto é que eu assinei um projeto de lei, Saúde Mental Materna Importa, junto ao nosso antigo prefeito aqui em Londrina. E a busca é essa, implementar mais saúde pública para essas mães. Porque, assim, a parte do puerpério, você gestou, né? Você espera 9 meses. Sim. Aí você ganha. Você vem, que ela... Né? Você cria uma expectativa em cima daquele bebê. Só que a hora que ele nasce, os hormônios caem. E ninguém te fala que vai despencar. Ninguém te prepara para isso, não é mesmo? E que ninguém. Você vai chorar. E que tá tudo bem você chorar e colocar para fora. Que você vai ter momentos em que você não sabe como lidar com aquele bebê. E tá tudo bem. Mas a sociedade te critica por você chorar. Porque você é fraca. Aí a mulher tá lá com depressão e não sabe dentro da casa dela. E ela não quer aquele bebê perto dela. Por quê? Porque ela não foi preparada. Então, eu acho que veio uma série de questões aí que permeiam essa maternidade, que não é fácil. Você sabe, quando eu passei por isso, viu? Quando eu tive a minha menina. Eu desejei muito, Sim. muito. Eu não podia ter filhos. A minha filha é um milagre. Minha gestação foi um milagre. E eu tive A gestação não foi complicada, o problema foi comigo. Eu tinha problemas que ocorriam comigo. E que o médico falava, qual será o próximo problema agora, José? Caixinha de surpresa. Eu ficava, nossa, né? Depois que eu ganhei a minha bebê, de repente é como se me desligassem da tomada. Simplesmente me desligaram da tomada. E eu chorava muito. Realmente, eu entrei numa depressão que eu pensava assim, meu Deus, não foi isso que eu imaginei. E você se sente culpada? Sim, sem dúvida. E eu lembro assim de um momento em que eu estava trocando a minha filha e eu não tinha percebido isso. A minha mãe estava do meu lado, a minha mãe falava assim para mim, Joseli, fala com ela, brinca com ela. Porque eu queria trocar minha filha de uma forma, queria deixar tudo limpinho, tudo bonitinho. Eu me sentia extremamente ansiosa. Enquanto eu trocava, eu pensava, será que está tudo certinho? Mulher cheia de dobrinhas, né? Será que eu limpei certinho? Será que ela está quentinha? Será isso? E eu esquecia de outra parte. E de repente, minha mãe falou, Joseli, filha, fala com a tua filha. Conversa com a tua filha. Sabe? E daí caiu alguma coisa assim em mim. Eu lembrei de todas as minhas tias quando tinha um bebê, minha avó ali ao lado, todas brincando com o bebê na hora de trocar o bebê. E eu naquela tensão, e eu chorava para trocar minha filha. Eu fazia as coisas, mas o meu choro será que eu estou fazendo certo? E você sabe que vem aquela frase, né? Que nós precisamos, para criar um bebê ou uma criança, nós precisamos de uma aldeia, né? Ela faz muito sentido. Exatamente. Porque não é só a gestação. Eu acho que falta também a questão da conversa com o homem, com o pai. Como que ele vai lidar com essa mulher se ele também não sabe que sintomas como choro, tristeza, a falta da conversa, do diálogo, enfim... Baixo libido são sintomas de uma depressão, de uma possível depressão ali. Sim. Então, eu acho que ainda falta muito. A gente está só no começo. Muito. O médico que me acompanhou foi o Dr. Hugo Takeda, né? E eu gostei muito, porque... Toda consulta ele exigia o meu esposo ao lado e explicar para o meu esposo o que iria acontecer comigo. Mas assim, na época ele até falou assim, né, o meu esposo, eu achei que não era tanto assim. Mas Marjorie, você falou dessa questão das mães se sentirem culpadas por não darem conta de tudo. E como lidar com essa culpa, mulher? Me diz. E aí, eu acho que vem aquela frase, maternidades possíveis. O que é possível para você, naquele momento. Essa questão da culpa, ela sempre vai nascer. Nasce o bebê, nasce a culpa, né? Eu sempre falo isso. E aí você vem com os filhos crescendo. Eu tenho uma filha hoje com 16 anos. Eu falo igual joguinho de computador, né? Você tá ali jogando, passa o joguinho passa uma fase, vem outra e assim vai. Então, a culpa ela sempre vai existir, porque não existe o certo e o errado.
É É o que é verdade. possível para nós. Você sempre vai sentir aquilo, eu fiz o possível. Então é sobre isso. É. A gente tem aqui com a gente no estúdio também a Helena, né? Helena, você acabou sentindo alguma coisa nesse sentido também ou não? Vem aqui pertinho da gente, né? Você sentiu alguma coisa assim relacionada a essa culpa, a essa dor? Ou não? Você com uma mulher mais velha, assim, de mais expressão, você percebeu que você conseguiu levar de uma forma melhor? Como é que foi? Até hoje, né? A gente se sente. Só um pouquinho. Qual o microfone? Esse aí, ó. Aqui mesmo? Esse aqui. Aí, esse aqui. Viu, Josélia? Até hoje a gente se sente que a gente não fez tudo como era para ser feito, né? E é difícil, né? Quantos anos teus filhos têm, Helena? A mais nova tem 48. Até hoje a gente conversa muito. Então a gente se sente assim que não foi uma mãe assim suficiente, Exato. né? E eu sempre penso nisso. Até hoje oro por eles todos os dias, né? Para que Deus ajude eles, né? A não terem que passar por muitas coisas, né? Que hoje a minha filha tem uma filha de 16 anos, né? E ela já está estudando fora também. Eles também estudaram. A gente pensa que está fazendo o melhor, né? Mas a gente sempre se preocupa. Então, Com essa os filhos, cobrança, com os netos, com a família da gente, essa né? cobrança, essa culpa persegue a vida inteira. Tem jeito. Eu Então a gente tem que falar nessa hora, né? Respira, mamãe, por favor, respira. né? Eu, às vezes, quando eles eram pequenos, eu tive uma filha que teve problemas, né? E então a gente deixou eles muito de lado para cuidar da outra, né? Então a gente se cobra até hoje. Será que eu fiz o melhor? Mas fez o que era possível. Eu fiz tenho o que era certeza possível, disso. né? Eu falo assim que a palavra de consolo para nós mães é essa. Fizemos o que era possível. Hoje eu vejo os resultados, né? Sim. Que eles estão bem, graças a Deus. Que coisa boa, né? Então esse processo... Fala, Cláudio, fala. Não, é que tem uma pergunta aqui da Tatiane Souza. Ela quer saber a sua rede social, Mérgida. A rede social é respira.mamãe. Respira.mamãe. Isso, lá no Instagram. Tá. Ô, Tatiane, logo mais ela vai dar toda aqui a sua rede, tá? Pode ficar atenta aí que Que legal. ela não vai sair daqui sem a gente frisar bastante as suas redes sociais. Tá? Sem torcer bastante a Marjorie aqui, né? Exatamente. Então, Marjorie, obrigado então a Tatiane. Tá? Obrigada. Você falou então um pouco desse processo, né, de descoberta da sua cura mental, do seu cuidado mental, que era aquela questão calma, vou fazer tudo, né, de acordo com aquilo que eu posso, o possível, né, e tudo mais, né? Houve mais alguma coisa assim que nesse processo? Eu acho. Bom, a culpa, né? A culpa ela vai continuar aí para sempre. Mas eu acho que não, fora isso, não. Você foi Fui cautelosa, devagar, né? Dando os passinhos aqui. É lógico que a gente erra, né, Jô? A gente erra, eu sei, né? Mas assim, sem ficar se cobrando muito também, mesmo sentindo a culpa, tipo assim, calma. Vou fazer isso, é isso que dá. É isso né? que dá. É isso que a gente tem que pensar, né? Mas confesso pra você que, assim, eu acho que quando o do meio voltou pra escola, esse período de escola, enfim, e aí eu tinha um bebê e ele na escola, enfim, eu chorava muito. Foi um período que eu chorei muito. Que daí veio a cobrança, né? Mas era possível. E chorava escondida, Marjorie? Não, eu chorava dentro do carro mesmo. Se vocês me encontrarem por aí chorando, vocês sabem que é um dia que eu não tô muito legal. Se me pararem do meu lado no sinaleiro e eu estiver cantando, porque o dia tá maravilhoso. Chorar assim. também é um remédio, né? Sim, alivia. Exatamente. É o choro que a mãe chora, vamos dizer assim, né? O choro da mãe quando entrega o filho a primeira vez na escola, né? O primeiro dia na escola, né? Minha filha virou pra mim e falou assim, tchau, mamãe. Eu olhei assim pra ela, olhei pro meu marido. Ai, comecei
nem chorar que nem uma boba. Mas é isso. Isso reflete já a culpa. E aí eu acho que o que aliviou toda essa trajetória da maternidade é que eu caminhei pro lado do voluntariado, né? Ah, olha aí. Então, Exatamente, esse lado do voluntariado, hoje eu faço parte de grupos de mães solo, de ONGs, né? E a maioria são mães de crianças atípicas, na sua grande maioria são crianças autistas. Então, eu acho que isso acaba aliviando, porque você acaba dividindo, né, a tua trajetória ali nesse grupo, então você conversa, troca informações. Não tem remédio melhor, né, Marjorie? Tá passando por algum problema, vai fazer um voluntariado, né? Esse momento de você compartilhar também 1 hora, 2 horas ou 3 horas, seja lá o dia, né? A outra pessoa, você está se autoajudando também, né? Exato, quem está mais sendo ajudado é a pessoa que está. Exatamente. É o que eu sempre falo, e faço parte também de outro grupo que nós levamos marmita, né? E aí, para as pessoas carentes de comunidades, e aí você falou tudo, Cláudia. É isso. Essa troca, eu levo os meus filhos junto comigo para sentirem na pele a realidade, né? Que existe um outro lado. E aí, eu sempre falo, gente, eu ganho mais do que quem recebe aquele prato de, sabe, aquele alimento do dia. Então, é isso. Que legal, gente. Muito bom. Ô, Marjorie, vamos passar para um outro momento agora. Vamos pensar nas suas redes sociais ou nos seus contatos. Diz aqui pra gente, que papel você acredita que essas redes sociais têm na saúde mental das mães? Tá? Elas podem ajudar ou atrapalhar? O que você acha? Eu acredito que os dois lados, né? Nós vivemos uma sociedade em que a mulher, nas redes sociais, ela pode passar por aquela parte de comparar a sua maternidade com outro, aquela outra que é influencer, que tem uma vida totalmente diferente, oposta da dela, principalmente que tem ali uma rede de apoio bem formada, bem estruturada, com babá, psicólogos, enfim. E aí essas mães que não têm isso acabam comparando, e isso me preocupa, porque aí a gente vê aí aquela questão da saúde mental mesmo, né? Que essas mães vão se comparar, e aí como, se essa mãe não está preparada mentalmente, o que ela vai enfrentar no dia a dia dela. E por outro lado, muitos, como o meu, que trazem informação, que são, assim, informações de cunho... Realidade de verdade mesmo, né? Vamos pensar assim. E, assim, algo que você consiga compartilhar com o outro, né? Dividir esse momento, então... É alguma coisa, assim, Marjorie, que eu penso que você consegue levar um alívio para quem está lá do outro lado, não é? Não é apenas mostrar, né? Porque eu de vez em quando eu vejo algumas questões, que nem você comentou assim em redes sociais, de tipo assim, super mulheres, né? Mas são super mulheres em que sentido, né? Eu brinco em casa, eu fico falando assim, um sorriso plástico, uma vida plástica, ou seja, é tudo mentira. A gente sabe disso, né? Porque quem tem tanto desejo de mostrar essa perfeição está sofrendo por dentro também. E acaba fazendo o outro do outro lado sofrer, fazendo essa comparação. Então, assim, essa vida real, né? Ela vem e alivia muito mais quem está sofrendo, né? Que nem é o que você faz. É o dar dicas, é o ajudar, precisa de um apoio, precisa de um, sei lá, de um conselho, precisa de um ouvido. Eu falei isso para uma amiga. Né? Falei, você quer só me falar, só quer que eu ouça você? Me manda. Hoje eu não preciso da sua opinião, só quero que você me escute. Pronto, tá tudo bem. Então, rede social funciona nesse sentido, né? Vamos usar pro bem, né? Muito legal. Então, novamente, respira, mamãe. Respira. Ó, você, mamãe, que tá aí do outro lado. Você, papai, tá? Respira também. De repente, você, como homem, às vezes não tá aguentando. Você chega em casa, trabalha o dia inteiro. Chega em casa e a mulher vem e descarrega em você tudo que aconteceu. É assim mesmo, gente, tá? Porque ela vê em você uma fortaleza, alguém que vai poder abraçar, alguém em quem ela vai poder encostar a cabeça no peito, tá? Tem gente me mandando coisa aqui também. Alguém que vai ampará-la, vai ampará-la, que vai acolhê-la. Então, papai, respira antes de você entrar em casa, tá? Respira fundo, né? Umas 3, 4 vezes. Deixa tudo que aconteceu no seu trabalho do lado de fora, entre em casa, regaça as mangas e fala, muito bem, estou agora aqui para continuar o meu papel de
provedor em todos os sentidos, né, da família. E assim, você falou agora de um papel muito importante, né? As mulheres às vezes reclamam da sobrecarga, né? Do cuidado, do cuidar da criança, mas não permitem que o marido, que o esposo faça a sua parte. Ele vai errar, ele vai trocar a fralda errado, ele talvez vai esquecer da pomada, não vai passar o lenço umedecido direito, ou o banho vai ser demorado. Enfim, é o momento dele com o filho dele. Ele também precisa se conectar com essa criança Muito e formar legal. conexões emocionais com ela, que são mais profundas, né, Jo? Sim. E que fazem a diferença. Não é para separar, é para unir o casal nesse Exato, momento, não é mesmo, exato. Marjorie? Então, assim, respira, mamãe aí, respira, papai também, sabe? Respira o casal, respira a família. Vamos lá? 1, 2, 3, já respira, gente, né? Vamos com calma, né? Vamos com amor, né, Cláudio? Sim, com certeza. Daqui a pouco nós vamos ter um intervalo aqui, mas antes eu gostaria que você colocasse para os nossos ouvintes as suas redes sociais. Se você tem o Instagram, o que mais? Eu Facebook? tenho, o Facebook eu não tenho Não. lá, mas eu vejo mais o Instagram, que é Certo. minha... YouTube YouTube também. também. Aham. E você falou do Instagram, né? Isso. Então eu gostaria que você repetisse do Instagram e do YouTube, né? Onde você coloca ali os seus conteúdos ali na íntegra ou tem cortes? Não, tá tudo na íntegra, não tem... Ah, é? Legal. Pode falar. Bom, no Instagram é respira.mamãe e no YouTube também é Respira Mamãe. Respira, mamãe. Isso. Legal. Lembrando aqui que a nossa rádio ela tem por objetivo aqui de trazer aqui ao público, né? Conteúdos edificantes, como esse que nós estamos tendo aqui agora, com uma verdadeira aula, né? De como nós devemos tratar as nossas crianças, né? Pós-nascimento e também na idade mais um pouco elevada, podemos dizer que o filho e a mãe têm aquela união, né? Que é para a vida toda, né? Não é somente na hora do nascimento. Né? O cordão umbilical não fica cortado ali, né? Ele Exato. vai, né? Ele fica Exato. invisível. Então, eu gostaria de pedir aos nossos queridos amigos e ouvintes que estiverem aí conosco, nesse momento eu tenho alguns registros, por exemplo, a Leila Regina, né? Diz que está gostando muito aqui da palestra aqui, do conteúdo que nós estamos desenvolvendo agora nesta manhã. Um abraço também para a Solemar e também a sua mãe lá do Monte Belo, que está conosco. O Rubens Ribeiro, né? Sempre ouve, né? E assiste a nossa live aqui. E o Wagner Gomes também, obrigado também. O seu Silva, ligadão conosco lá na Sapataria Silva, na Rua Bélgica. Obrigado, seu Silva, pela sua audiência. E também o Ricardo da Intersom, da Guilherme de Almeida, 445, ligadão aqui conosco. Obrigado mesmo pela a sua audiência. Vamos dar um intervalo para tomar uma aguinha, ou Marjorie? Sim. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente retorna. Fique ligado no Evento FM, a Rádio da Esperança. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje aqui uma visita muito ilustre, né? Nossa visitada aqui. E ela está falando sobre um tema super importante que é mães reais e dores reais. Vamos dar continuidade, Vamos Ju? lá então, né, ouvinte? Respira aí, tá? Respira, mamãe, respira, papai. Vamos respirar, porque a gente está falando justamente sobre essa questão. Falamos sobre essa maternidade possível, né, Marjorie? Né? Dentro dessa maternidade ainda, a gente vê que é um conceito que ele está criando força, né? Essa maternidade possível. Mas assim, o que você vê, né? Eu percebi isso na minha maternidade, né? Quando eu ganhei minha filha. Você percebe que há muita romantização nesse caso, né? Sim. Eu até respirei aqui porque é exatamente isso. Há uma romantização e aí justamente o que a gente veio falando. Vamos ver o que é possível nisso, né? Porque assim, existe o lado bonito? Claro que existe. Aquela fase que começa a andar, depois eu começo a falar, balbuciar, daí vem aquelas palavrinhas engraçadas, né? Que daí troca, a gente acha tão bonitinho, a professora já não gosta. Enfim, então, existe o lado bonito. Mas eu sinto que essa parte da romantização é que ela é muito da sociedade.
né? A sociedade romantiza muito ela. E pode até atrapalhar também na linguagem, né? Porque tem pessoas que querem falar com o filho igual um retardado, né? Exato. Não é isso? Eu acho que isso aí prejudica, né, na fala da criança, né? Sem dúvida. Eu acho que a criança... Bom, a Jo sabe melhor do que eu. Vou até passar a bola para ela falar dessa parte da fala aí das crianças, porque é exatamente isso, né, Jo? É bem isso mesmo, né? Mas essa romantização, ela afeta tudo, né? Em todos os momentos dessa maternidade, do que a gente vê essa criança crescendo, não somente na linguagem, né? Que pode realmente atrapalhar depois, mas em todos os aspectos, né? Ai, como é lindo ser mãe, como é lindo carregar um bebê, como é lindo amamentar, não é mesmo? E a amamentação não é tão simples, né? Não, eu sofri muito. Eu me lembro uma vez, eu estava na casa da minha mãe, eu estava amamentando, chorando, né? E porque doía muito. E minha irmã e meu esposo estavam lá, nossa, que lindo, vamos tirar uma foto. Eu olhei para eles na hora. Eu olhei assim para eles com aquela cara assim, te pego na esquina. Cara de revoltada. Lindo para quem tá vendo, porque eu tô aqui sofrendo, E né? dói. E eu tive uma amiga que me ajudou muito, a Sônia, a Sônia Maldonado, e ela foi enfermeira, né? E ela falava assim para mim, Joseli, senta, né? E aí vem a tua Senta frase. e respire. Vem a tua frase, respira, mamãe, porque foi o que ela falou para mim. Senta, respira, né? Acalma e vamos ser mãe. Vai amamentar, pegou a minha menina, trouxe para a menina, calma, né? Então agora você vai fazer isso. E o tempo todo ela falava para mim, ela foi na minha casa, assim, um dia, e falava o tempo todo, respira agora, respira. Eu lembrei disso nesse momento, olha como que a cabeça da gente né? O cérebro funciona mil. E realmente, sabe, vinha o respirar, né? Ou seja, calma, né? Vai passar. Faz esse trabalho, as coisas vão passar, né? O engraçadinho da criança começou a chegar, as frases bonitinhas, né? E ela trocava muito, em vez de falar cobertor, ela falava cobertor, ela falava becotor, né? Já indicava uma possível dislexia, que eu não sabia na época, hoje eu sei, né? Mas assim, tudo respirar, né? E essa romantização dessa maternidade, do ganhar o bebê, que a sociedade coloca aí, né? Como o Cláudio falou, ela chega a fazer um pouco de mal pra gente, porque você cria um quadro e quando você vai ver mesmo, a pegada é diferente, muito diferente em todos os sentidos, não é mesmo? E essa questão da amamentação, Jo, eu passei por 3 amamentações diferentes. A primeira mamou até os 5 meses e aí era um domingo, ela resolveu não mamar mais. Ela resolveu que ela não queria. Ela queria comer macarrão, né? Exato. Ela falou assim, olha, eu só tô revoltada, não quero esse negócio. E ela não quis. Ela sempre foi uma menina que ela não queria cola. Ela nunca foi daquele aconchego. Então, pra mim, a Era primeira... mais independente. A primeira já veio independente. Falei, bom, esse negócio é bom, né? Vou tentar o segundo. Aí veio o segundo. E aí esse já amamentei, já fui mais cautelosa, aproveitei mais, enfim. E o terceiro eu amamentei até os 2 anos e 4 meses. Nossa! Mas eu confesso que esse eu amamentei porque era uma ligação entre eu e ele. Então, eu precisava mais dele nessa maternidade. Porque o período que vocês estavam vivendo ali de pandemia, né? Exatamente isso. Você queria, né? Ter aquele bebezinho o tempo todo ali. Eu falo que eu era aconchegada. Eu precisava desse aconchego dele, não ele de mim. Legal. Olha só aqui, tá? Simone Prado me mandou algo aqui agora e diz assim: passei por muitos problemas na minha amamentação também. Realmente. Um comentário que ela fez aqui. Incrível, né? Quem não passou, né? E dói. Dói. Isso ninguém conta. Ninguém conta. Ninguém fala. Aí vem o dentinho. Aquela mordidinha bem deliciosa, assim, que você dá. E você fala, ai, que vontade de sumir nesse momento. Tá. Ô, Marjorie, então vamos lá. Quais sinais de alerta, né, que a gente pode perceber realmente que a mãe está precisando de ajuda psicológica urgente, hein? Bom. Porque tudo
bem, a gente ri, a gente acha engraçadinha a criança fazendo isso, fazendo aquilo, né? E vem família, às vezes, final de semana almoçar e a mãe tem que fazer a comida, né? Os parentes almoçar na casa, a mãe lá tem que fazer a comida, o marido vai fazer o churrasco, ela tem que fazer a maionese, o arroz, a salada, tem que fazer isso, arrumar a casa, deixar tudo legal e cuidar dos filhos, né? E ninguém está percebendo isso. O churrasquinho acontecendo, todo mundo lá cantando uma musiquinha, ouvindo uma musiquinha, ninguém percebe. Mas como é que a gente pode saber realmente que essa mãe precisa de uma ajuda urgente? É o que eu falei, né? Eu acho que a gente ainda está caminhando nessa questão da saúde mental materna ainda. Eu acho que não é que seja um tabu, mas eu acho que nós precisamos de alguma maneira colocar em prática, né? Para que essas mães não sofram mais. Então, assim, o que eu percebo dessas mães é que, em primeiro lugar, choro, irritabilidade, aquela mãe que às vezes não quer mais ficar perto do filho, ela está exausta, porque a maternidade ela causa exaustão. Sim. A falta de autocuidado, quando ela deixa de cuidar dela mesma, de tomar um banho mais demorado, enfim, porque não é só ser mãe, ela tem que lembrar que ela é mulher. Porque quando existe do outro lado, né, a paternidade, o homem não deixa de lado o jogo de futebol, ele não deixa de fazer as coisas que ele sempre fez. Mas Verdade. a mulher, né, o churrasco com os amigos, o homem não deixa, mas a mulher acaba se anulando. Então, principalmente, eu acho que são esses pontos, sabe? Da tristeza, do choro, da falta de autocuidado. De repente, ela não quer mais ficar perto desse bebê. Então, sinais de alerta que não só você que é pai, que está me ouvindo, mas você que de repente é mãe e a sua filha acabou de ganhar um neném, presta atenção nesses sinais, porque eles podem aí ter algo mais sério, mais grave, e ela pode estar gritando, o corpo dela estar gritando, pedindo socorro e está passando batido. Legal, né? Interessante isso, né? Você que está ali nas redes sociais, né? Como é que você lida com julgamentos quando alguém fala de um tema tão sensível, né? Desses julgamentos virtuais, acontece alguma coisa nesse sentido com você? De repente, você está acolhendo alguém ali e entra uma pessoa e fala, as coisas não são bem assim, como é que é? Isso é frescura, a frescura, é muito mimimi, porque eu fui mãe, eu fiz não sei o quê e consegui. Como é que você lida com tudo isso? Bom, eu parto do princípio seguinte, a pessoa tá ali para falar o que ela quiser, né? Uhum. Aí como eu vou reagir é outra questão. Então, assim, muitas vezes eu nem dou bola, Jô, falando bem a verdade para você, porque assim, essa questão do julgamento, ela sempre vai existir. Se o teu filho você vestiu de repente, por exemplo, eu tenho 2 meninos lá. Gente, menino joga bola, menino arrebenta a calça. Eu tinha uma raiva daquilo na minha época de escola, que as mães colocavam aquela parte de couro no joelho das crianças. E hoje eu faço parte desse time. Sim, então eu julguei lá atrás, mas hoje eu faço parte desse time. E aí elas vão falar, nossa, mas a criança veio com a calça ali furada, coitadinha da criança. Não, gente, deixa ela terminar de rasgar. Faz parte da infância dela. Então, assim, eu acho que eu tô levando mais leve essa maternidade, sabe? Eu não me pego com os comentários dos outros. E o rasgado hoje faz parte, né, da sociedade, né? Do agora look, faz, né? Calça jeans rasgada. Até porque, assim, as crianças hoje vivem tanto em ambientes tão fechados, porque, assim, né, a gente tem que lembrar que as famílias mudaram a maneira de como viviam dentro do seu lar, né? Hoje a mulher ela tem um espaço na sociedade de trabalho muito maior. Então qual é o tempo dessa mãe também, né? Ela tem que equilibrar os pratinhos e é óbvio que ela não vai dar conta. A conta nunca vai fechar. Quando eu entendi isso, eu entendi que a maternidade é isso. Nossa, Marjorie, você falou uma coisa agora que, olha, a conta nunca vai fechar. Então não se desespere. Respira, mamãe. Respira. Essa conta não vai fechar. Calma, vai. E assim pra todo mundo. Se você tá vendo aí alguém perfeitinho aí nas redes sociais, mostrando, eu faço assim, dá certo assim, meu filho come isso e etc.
Fica tranquila, tá? Tem alguns recortes por aí, eu confesso. Respira, respira. Eu vou falar um negócio pra você, hein, mamãe e papai. Dei risada. Dei risada, dei gargalhadas, que isso ajuda muito. Não só em relação àquilo que o pessoal posta, que às vezes você vê que não é bem a verdade, mas dê risada do seu dia a dia ali, sabe? Do pratinho que caiu cheio de comida, né? Da criança fazendo xixi na sua cara mesmo. Dá risada disso, né? E segue a vida. Isso que é interessante, né? Leva com leveza, não é mesmo? E sabe que agora você falando isso, eu lembrei, eu li em algum momento ali no Instagram, uma frase que eu achei perfeita. Quando um amigo vai na sua casa, ele derruba um copo e ele quebra, você fala assim, vai ali limpo, tá tudo certo. Sim. Quando é o seu filho, o que você faz? Nossa, aquele copo, você já quer brigar, isso e aquilo. Gente, que a gente tenha a mesma delicadeza e a mesma paciência com os nossos filhos, da maneira que nós receberíamos nossa visita. Exatamente. Então, assim, hoje a janela da minha casa está quebrada por causa de uma bola, as paredes estão sujas porque o Bill, nosso cachorro, risca, não é ele, é o Lucas. E tá tudo certo. Eu vou passar tinta pela 4ª vez e assim vai passar. Essa é vida. Sim. Essa é vida, né? É sinal de que elas estão com saúde. Exato, porque o que nós vamos deixar para eles? Aqueles momentos que nós proporcionamos. Então, e enquanto casal também, que a gente não esqueça que nós não devemos nos anular. Pai e mãe é uma coisa e casal é outra. Que nós possamos sim tirar tempo para nos dedicarmos um ao outro. Porque o casamento é isso, né? É bem isso. Parceria, né? A gente está indo para o final da nossa entrevista. Isso aqui Sim. passa rápido. A gente fala isso toda vez, né, Cláudio? Rápido. Oh, que coisa, Ainda mais quando tem um diálogo muito gostoso, muito de ouvir, gostoso, né? passa Obrigada. Ô, Marjorie, você está falando tanta coisa legal aí pra gente, pras mães, pros pais, né? E o que você diria a mais, sabe? Para essa pessoa que está ouvindo a entrevista e está se sentindo esgotada, mas que não sabe por onde começar, não sabe se cuidar, o que você diria para essa pessoa agora? Nesse momento, que ela respirasse em primeiro lugar, fosse tomar um banho bem quentinho, relaxante, de preferência se puder, né? Porque eu sei que às vezes tem aquele filho que bate na porta. Então, aquele momento que o filho foi para a escola, tire esse tempo para você. Ah, mas é a minha louça. Ah, mas a minha casa. Deixe ela de lado um pouco. Porque a gente se cobra muito que a casa, tudo tem que estar perfeito. Mas e nós? Se nós não buscarmos dentro de nós a nossa essência, a palavra de Deus, né? Onde nós vamos encontrar conforto? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois disso, vá fazer uma maquiagem bem bonita, coloque uma roupa como se você fosse sair. Não necessariamente que você vá ali sair. Procure um café, converse com uma amiga, leia um livro, busque uma série. Enfim, existem tantas coisas que podemos fazer por nós mesmos. Se olha no espelho, né? Olha pra você e fala assim, lindona! Exato. Né? Vou te pegar ali na esquina. Isso mesmo. E se você não estiver bem, mesmo assim, com todas essas dicas, busque ajuda. Psicólogos estão para ir para nos auxiliar, psiquiatras também. Então, ajuda médica em casos mais sérios. Busquem e não deixem para depois. Então, vamos lá no 3, falar um respira, mamãe? Pra gente encerrar isso aqui? Mas antes de falar os 3, eu gostaria que ela repetisse mais as redes sociais. As redes sociais, claro. Vamos lá, Marjorie. Vocês me encontram no Instagram, respira.mamãe, e no YouTube Respira Mamãe. Ah, e lembrando você que me acompanha por aqui, eu tenho camisetas também, onde eu falo sobre o Respira Mamãe. Tem um cérebro fazendo yoga. Que legal. E tem a loja dela? Tem a loja lá no Instagram. No Instagram, legal. Interessante, legal. né? Então vamos lá no 3, falar o Respira Mamãe. 1, 2, 3. Respira, mamãe. Beijo, ouvintes. Obrigada. Eu agradeço aqui o convite que foi aceito, né? Pela Marjorie e também pela Gisele, também que esteve aqui. Opa, Joseli. José. Eu estou mudando o nome de Jesus hoje também, viu? O José, desculpa, viu? E você que está aí conosco, nosso ouvinte aí agora nesse momento, né? Que deu aqui também seu ar da graça.
e a todos que estão conosco. E continuem aqui. Advento FM, a Rádio da Esperança, sempre trazendo conteúdos edificantes para você e toda a família. Um bom dia a todos, uma ótima semana com a graça de Deus e vamos caminhando para o futuro. Ei, bom dia, ouvintes.